Começa agora o podcast para o seu autoconhecimento. Pode evoluir. Evoluiu! Vamos iniciar o quarto episódio do Pode Evoluir, que é o podcast para o seu autoconhecimento. Hoje, esse episódio vai ser sobre comunicação não violenta. É um tema bem legal aí, que a gente usa todo dia nos nossos relacionamentos. E o Pode Evoluir, você que ainda não conhece a gente, depois que terminar de assistir esse vídeo, vai lá assistir o episódio 0, onde a gente gravou uma introdução, explicou um pouco do nosso objetivo, o que a gente quer fazer aqui nesse bate-papo com você. Temos já 4 episódios, então, publicados, temas bem legais, bem atuais. Procura lá no nosso canal no YouTube e também no Spotify, nas outras plataformas de áudio, para você acompanhar o que a gente já gravou. Esse é um episódio que a gente está gravando mais uma vez através de uma live aqui no Instagram. Depois, procura no YouTube, que vai estar lá também. A gente vai editar e colocar lá, como a gente fez com o episódio 3. E também nós estamos agora na Rádio Idefran. Também estamos participando da programação da Rádio Idefran. Depois acessa lá o site para saber mais um pouquinho da rádio. Então vamos ao tema de hoje, né, meninas? Estamos aqui, deixa eu me apresentar, eu sou o Murilo. Aqui nós estamos com a Ana Luísa Pimenta e do lado de lá, qual que é o seu nome? Deixa eu ver aí. Itis Prinunes. Você quer chama mesmo? Você quer aquele que as pessoas sabem ou aquele que eu escondo? Tem outro nome. Prinunes. Então bora lá. Bora lá. Então, qual que foi a nossa inspiração para poder trazer esse tema, né? Além de ser votado no nosso Insta, além da gente ter recebido sugestões, né, de alguns amigos queridos, a gente pensou em algumas situações da nossa vida em que a gente tem algumas dificuldades, né? Então, por exemplo, assim, quantas vezes você já falou alguma coisa para alguém e você foi mal interpretado por essa pessoa, né? Nenhuma. Jamais. Nunca aconteceu. Quantas vezes você deixou de falar alguma coisa para alguém porque você ficou com receio de causar algum desconforto na pessoa, né? Algo que talvez você não concordasse, mas você não falou nada e ficou chateado com aquilo. Você não soube como falar aquilo, como se posicionar, né? E causou um desconforto, na verdade, interno em você, né? Deixou de falar para a pessoa aquilo. Já aconteceu com algum de vocês? 2 vezes. Apenas. Essa semana, né? O tipo hoje. Por dia. Quantas vezes você discordou de alguém e acabou virando uma briga? Você foi colocar o que você achava e você acabou atacando a outra pessoa e a outra pessoa te atacou também. Vocês não entraram em nenhum acordo, você não entendeu o lado da pessoa e a pessoa não entendeu o seu lado. Já aconteceu isso com vocês? Eu, como uma bela ariana e executora, já aconteceu várias vezes comigo. Todo dia, praticamente. Comentem aí, vai comentando se já O aconteceu. povo já tá falando, já tá se identificando aí. Já levantou a mãozinha. Né? Aí, viu, Joe? Quantas vezes você se arrependeu de ter falado alguma coisa pra alguém, sabe? Tipo assim, nossa, não devia ter falado aquilo. Olha o que virou. Peguei Pra que eu pesado. vou falar isso? E Né? pior, Ana, aí você foi tentar se explicar e o negócio ficou pior que antes. É a mesma coisa de você jogar uma coisa no ventilador, o negócio tá só, né? Espalhando. Então, foi nessas situações e tantas outras também, né, que a gente pensou para poder trazer esse tema para conversar com vocês. E para falar desse tema, que é a comunicação não violenta, a gente se baseou no livro que se chama Comunicação Não Violenta. Eu tenho o meu aqui, que é uma impressão, não é o livro original, né? Mas ele tem PDF, quem tiver interesse, né, para poder ler na internet, ou se quiser imprimir também, né?
E esse livro ele foi escrito pelo Marshall Rosenberg. É assim que fala. Deve ser. E o Marshall, ele é um psicólogo, né? Que ele já faleceu em 2015. E ele que é o criador da comunicação não violenta. E ele levou esse assunto para mais de 65 países, né? Então, o início da comunicação não violenta foi para solucionar problemas entre nações, conflitos, principalmente raciais, né? Mas ele trouxe também para o nosso cotidiano. Ele é bem abrangente. Eu acho, Ana, que a gente consegue ver ele até em 3 aspectos, né? A gente consegue ver ele no âmbito da gente com a gente mesmo, né? Então, na forma que eu comunico comigo mesma, na forma como eu comunico com as pessoas, né? Então, quando eu interajo com alguém, e também na forma como eu comunico com a sociedade, né? Com as instituições, né? Com a sociedade como um todo, né? O próprio Marshall fala muito disso, né? Sim. E ele fala tanto... para que serve a comunicação não violenta? Para mim, você falou, né? Eu me entender internamente, eu nos meus relacionamentos e também com a sociedade, né? Nos grupos em que eu tô inserida, no meu trabalho, né? Porque essencialmente, né, Ana, por trás de todo relacionamento existe uma necessidade, né? E aí quando a gente começa a aprofundar nessa questão do relacionamento, a gente entende isso, que todo relacionamento, por trás dele, né, o intrínseco a ele, existe uma necessidade. Então, se eu me relaciono com vocês, a minha necessidade é que a gente troque experiências e, através disso, a gente leve algo de bom para as pessoas, né? Então, a gente parte desse pressuposto, né? E o Marshall partiu desse pressuposto. Todo relacionamento, por trás dele, existe uma necessidade, né? Sim. Eu acho que a gente pode dizer que todas as pessoas, né, têm os seus valores, que são aí as suas necessidades. Por exemplo, uma pessoa que tem um valor muito forte, como a organização, né? Eu sou uma pessoa muito organizada. Se alguma coisa acontecer numa relação, somos nós. Alguma coisa acontecer e que infringir a organização ali numa relação, a comunicação ela vai dar um ruído ali. Então, é isso que está ali essa necessidade de cada um, né? São os nossos valores, que são vários, sei lá, organização, respeito, justiça, né? Por aí vai. Sim. E a gente pode observar também que toda ação violenta, toda palavra que machuca a outra pessoa, por trás dela existe um sentimento, né? Talvez tá mais profundo, não tá ali na superfície fácil de poder identificar. Mas por trás de todo ato violento tem uma necessidade. Tipo assim, a pessoa tá gritando por ajuda, né? Porque às vezes algum conflito interno que não resolveu muito bem acaba se expressando na nossa vida e nos nossos relacionamentos, né? Às vezes é uma coisa que a gente não tá nem claro pra gente mesmo, né, Ana? Então, essa necessidade, às vezes eu nem sei que eu tenho ela e que eu preciso dela. E aí, quando a gente não reconhece algo, né? Quando a gente não enxerga esse algo, fica difícil a gente administrar ele, né? E aí o nosso instinto vai falar mais alto, né? É o nosso instinto quem vai agir, né? Quem vai tomar a frente das nossas decisões. Então, eu acho bacana a gente primeiro pensar nesse aspecto da comunicação não violenta, da nossa relação da gente com a gente mesmo, para a gente conseguir enxergar esses pontos nossos de necessidade, né? Porque a partir do momento que eu enxergo o que é necessário para mim, eu consigo me comunicar com as pessoas de uma outra forma, né? E aí buscar atingir essa necessidade, né? Ou suprir essa necessidade, né? Mas eu acho legal dentro disso, né? Vendo você falando aí dessas situações que a gente vive, né? A gente consegue encaixar aí e dentro da... Só fazendo um parênteses aqui, gente. A gente já falou isso algumas vezes.
todo podcast que a gente faz, a gente está fazendo pra gente, né? Então, assim, a gente procura estudar. Eu gosto sempre de falar isso, porque, assim, nós aqui não somos doutores em comunicação não violenta. Nós somos violentos, muitas vezes, no que a gente comunica, né? Nosso interesse aqui é estudar junto, né? E compartilhar junto para a gente crescer junto, né? Então, quando a gente estuda sobre o tema e aí a gente começa a encontrar algumas coisas, a gente se identifica em várias situações, né? E aí, dentro dessas situações que você comentou aí no começo, Ana, né? Da gente se sentir frustrado na comunicação, a gente pode encontrar aí basicamente 3 tipos de pessoas, né? E acho legal a gente falar para a gente se identificar mais ainda nesses nichos, né? Então, tem aquele tipo de pessoa, porque, por exemplo, quando você, partindo do pressuposto que a gente quer atingir uma necessidade e nas nossas relações a gente quer atingir uma necessidade, né? Então, eu chego para você, Ana, e falo assim, nossa, Ana, meu trabalho tá tão difícil. Nossa, assim, a pressão tá tão forte, tô trabalhando tanto. Nossa, minha chefe é tão difícil. E aí, geralmente a gente age de 3 formas, né? Então, uma das primeiras formas que dentro aí do mundo da comunicação não violenta, o pessoal chama de abomináveis homens, né? Então, a gente tem o abominável homem do IBGE, que aí chega, quando eu expresso isso, a pessoa vira pra mim e fala assim, não, Priscila, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo a época de pandemia. Tá um monte de gente desempregado, para. Não, você tá doida? Você quer ficar sem emprego? Para de reclamar do seu trabalho. Para de Tá reclamando de barriga cheia. Aguenta. Nossa, aquilo que eu queria, aquela necessidade que eu queria expressar, eu já perdi o espaço para aquilo. Eu já fui automaticamente cortada e cala a boca, assim, ó, zipt, não fala nada. Então, dos homenzinhos, né, dos abomináveis é esse, o IBGE, que ele vem e te traz um dado. Tem não sei quantas pessoas desempregadas no mundo. Para de reclamar, nós estamos vivendo pandemia. Agradece. Beleza. Um outro aspecto, né, um outro personagem, o abominável homem, o meu pior é melhor. Gente, é muito fato isso. Quando alguém vem trazer uma situação pra gente, nossa, tá tão difícil meu relacionamento com a Ana, é tão difícil. Não, é que você não conhece o Murilo. O Murilo é muito difícil. Esses dias eu vivi uma situação com ele, e aí a pessoa começa, né, a metralhar em você. E aí, de novo, aquela necessidade que você queria expor, você perdeu espaço. E aí tem um terceiro tipo, né? Você chega pra pessoa você fala pra pessoa assim, nossa, eu acabei de bater meu mindinho ali na quina da cama, né? Aí o outro vira e fala, nossa, ontem eu tropiquei, quebrei meu braço e quebrei 5 anos. Ele quer ser pior, ele tem que ser pior. Cada um com uma situação pior, virou uma tragédia, né? Virou uma novela mexicana a conversa. E aí tem um terceiro ponto, que é aquele sabe tudo, né? Então, de novo, vou usar o exemplo da Ana. Virou, nossa, a Ana é ariana, gente. Nossa, assim, é muito difícil lidar com ela, viu? O signo. Aí vem a pessoa e fala assim, não, mas sabe o que é? Com o ariano, você tem que agir desse jeito. E aí ela já começa a te falar assim, ó, o roteiro, você tem que fazer isso. É o sabe tudo. É aquele que sabe resolver qualquer situação. E todo assunto, né? Ela vai conseguir uma solução. Ela sabe todas as receitas para qualquer probleminha que você tiver. Tudo. Tá com dor de cabeça. Você não terminou de falar, ela já te deu 3 soluções já. E de novo, gente, aquela necessidade que eu queria expor, o que aconteceu? Eu perdi o espaço. Fica entalado aqui, né? Até fica pior, porque fica preso na gente e não conseguiu expor. Aí fica a pergunta, né? Quantas pessoas a gente conhece que são assim? Eu tenho uma pergunta. A gente pode ser todos eles? Com certeza, amor. Eu mesmo. Pode ser um desses por dia? Várias épocas. Eu me pego em várias situações, sendo assim, né? Infelizmente. Eu também. Mas que bom a gente se observar, né? Se perceber. E aí é o primeiro passo, né? Eu acho que muitas vezes a gente já tá vivendo no automático, né? Então acontece uma coisa,
a sua reação natural é uma dessas daí, e beleza, e aí a gente nem percebe, né? Mas é a partir do momento que a gente entende que existe isso, né? Que a gente começa a observar isso no nosso dia a dia. Nossa, aquela vez aconteceu isso comigo, né? Às vezes, mesmo depois de saber, de conhecer que isso existe, pode ser que a gente age assim. Mas a gente já vai perceber, né? Já é o primeiro passo, né? Porque aí, nas próximas vezes, a gente já vai observando mais e mudando nossa atitude, né? O que aconteceu nesses 3 exemplos que a gente falou aqui? Agindo dessa forma, a gente bloqueou toda e qualquer empatia que a gente poderia ter para o problema daquela pessoa. Se aquela pessoa vem trazer pra gente uma situação, porque minimamente ela confia na gente, né? E quer expressar pra gente essa necessidade. E aí, agindo dessa forma, o que a gente acabou fazendo? Bloqueou a empatia com a conversa, né? Bloqueou qualquer espaço que a gente poderia criar para ela trazer a necessidade dela, né? Sim. Tem uns comentários bacanas aí, né? Vamos dar uma olhadinha nos comentários. Bom, pessoal se identificando com as frases, aí a Jaque falou. E às vezes nos violentamos com nós mesmos, inclusive. Eu já deixei de expressar muitas vezes e depois ficava me remoendo por dentro. Justamente porque se você guarda aquilo pra você, você já tá criando um desconforto. Se não é com a outra pessoa, já é com você, né? E a comunicação não violenta, ela vem para ensinar a gente a expressar de forma que não machuque a outra pessoa e que não machuque a nós mesmos também, né? Vamos ver o que mais. Da receita médica. Da receita mágica para sempre tem, problema. né? Mágica. Eu estou concordando que ter essa percepção, né, que a gente age assim de vez em quando já é um avanço. Ninguém é perfeito. E eu acho que é interessante a gente tomar esse cuidado de quando perceber que alguém está agindo assim, a gente não falar, lá vem de novo ele, é desse jeito, né? Porque a gente tem que entender que muitas vezes a gente também age assim. Então, aí a gente tem que criar estratégias de por mais que a gente queria expressar algo e ele tá agindo daquele jeito, a gente tem que encontrar estratégias de resolver a situação ali, né? Não atirar a pedra na pessoa. Né, amor? Vira um ping-pong. Eu falo de uma forma violenta, você rebate de uma forma violenta e aí a gente vai só girando essa roda, né? E a violência, ela fica ali girando. A forma violenta de falar, né? Até que alguém interrompa isso, né? E a comunicação, ela tem várias etapas, né, da comunicação. Porque tem a parte da comunicação que eu penso alguma coisa, então é a primeira etapa. E aí eu vou expressar isso que eu pensei, esse meu pensamento, essa minha ideia. Só que na hora de expressar, às vezes eu não consigo as palavras certas, ou então eu expresso de uma maneira que aí, essa já é a segunda etapa, né? Eu expressar esse meu pensamento. Aí a terceira etapa é a pessoa que vai receber esse pensamento, já é do outro lado de lá, vai receber essa ideia. Então, ela recebe, e aí ela ouve, né? E depois ela vai interpretar, que já é o quarto passo. Essa interpretação é um telefone sem fio, né? Ela vai entender do jeito que ela tiver entendimento lá, né? De acordo com as ideias dela. Às vezes eu não usei as palavras certas, ou então a pessoa mesmo não conhecia aquelas palavras, né? Aquela ideia que eu expus. Então, são 4 etapas e que pode acontecer de ter esse ruído, né? São várias fases desse telefone sem fio. Imagina 4 pessoas naquele telefone sem fio, né? Na hora que passa de um para outro, pode ter vários ruídos, né? E cada pessoa... ruído, né? E cada pessoa, ela tem um funcionamento. Pensando lá nos perfis comportamentais, quem ainda não conhece é interessante depois conhecer. Inclusive tem no Instagram da Ana. Tem explicando para você se identificar qual é o seu perfil. Vamos lá, gente. Segue com lá os e perfis, acompanhe. Com os perfis, a gente vai entender que cada pessoa é de um jeito e cada pessoa vai ouvir, saber entender uma coisa. Uma pessoa vai preferir receber um detalhamento de uma tarefa em passo a passo, em tópicos. Outra pessoa vai preferir que você liga para ela e explica o que é para fazer, senão ela não vai entender.
Então, cada pessoa é de um jeito. Sim. E tem pessoas que já são mais direto ao ponto, né? Igual, o perfil executor não gosta de uma enrolação. Se você chega e fala, então, eu acordei, e aí eu fiquei com vontade de continuar na cama, mas aí eu lembrei de não sei o quê, pra contar que perdeu a hora, né? Então, é assim, isso é muito de autoconhecimento. Se você busca se entender, se você busca descobrir por que você tem determinados comportamentos e os comportamentos da outra pessoa, né? A gente vai fazendo a relação ser mais fluida, né? Gente, quero dizer que a Ana Luísa tá, assim, ó, perdida com a gente. Porque eu e o Murilo somos planejadores. Então, a gente gosta de contar nos mínimos detalhes. Vou arrancar o cabelo aqui. Toda a história. Mas é muito legal isso que você está falando, Mu, porque realmente, assim, cada pessoa recebe a informação ou gosta de receber, tem a necessidade de receber a informação de um jeito, de acordo com aquilo que ela consegue enxergar e processar, né? Uma pessoa executora igual a Ana Luísa, ela não quer saber o passo a passo da nossa forma de raciocínio, como que a gente estruturou o raciocínio. Ela quer saber o que tem que ser feito, pronto, acabou. Então, quando a gente se comunica com as pessoas, a gente precisa também tentar compreender isso, né? Tentar compreender como que as pessoas gostariam de receber a informação e não como a gente quer passar. É até uma forma muito egoísta, assim, de conversar, né? Eu falo só da forma como eu quero e sem querer compreender como que a pessoa vai receber, né? Lembrando que igual você falou, né, amor? Comunicação, ela parte de alguém e vai para alguém, né? A comunicação, ela só assume o papel dela, ela só tem efeito se a pessoa com quem a gente está falando conseguir receber a informação. Então, não posso querer que a Ana, que tem uma forma de pensar diferente da minha, receba a informação do jeito que eu estou falando, né? Da minha forma de falar. Ela precisa receber de uma forma que seja adequada com aquilo que ela enxerga, daquilo que ela vê o mundo, né? Da forma como ela vê o mundo. Então, a gente precisa pensar nisso também, né? Sim. E também é importante a gente pensar sobre a comunicação, porque, assim, a não ser quem busca, né, esses assuntos assim, mas tem muita gente que não tem nem noção que dá para você melhorar sua comunicação. Então, por isso que uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que eu falo. Quanto mais eu exercitar a minha comunicação, quanto mais eu buscar melhorar ela, mais alinhado vai ser o que eu penso e o que eu falo, né? E maiores as chances da outra pessoa receber o que eu falei da forma que eu gostaria de expressar e ela interpretar também da forma mais fiel possível ao que eu falei, né? A Lari falou que identifica com você, Ana. Falou que ela também tem esse perfil de mais executar, de querer mais direto ao ponto. Uhum. Tá danado. Então, tamo também, junto. ela trabalha E a comigo, gente tem que me aguentar no meu perfil, planejador, de falar tudo nos mínimos. É assim, ó, falou uma coisa pra mim, eu já tô lá fazendo o negócio. Uhum. Eu já quero realizar o negócio. E aí que acontece aquele negócio de, eu já falei 1000 vezes e a pessoa não entendeu. Nossa, mas tem que falar de novo. Mas você falou pra pessoa escutar ou você falou pra você falar, né? A gente tem que pensar na outra pessoa. Por que será que Como ela não a pessoa entendeu? quer escutar. Sim, e aí... Ana Luísa, Oi. já que você é uma pessoa da prática, que vai lá e faz, Uhum. me conta aí então, como que eu boto em prática essa tal dessa comunicação não violenta? Me Então, conta. o Marshall, eu vou falar assim, eu não sei se eu tô pronunciando certo, Marshall gente. Tá Soldado. certinho. Marshall. O Marshall, ele traçou 4 passos para que a gente possa... Adoro passos. Adoro, Menos vai pegar. Os 4 Eu vou passos pegar o que a gente papel e a pode- caneta que eu vou anotar. Anota aí. Os 4 passos para que a gente possa entender a comunicação não violenta e aplicar na nossa vida e também observar nas falas das pessoas, né? Então, o primeiro passo é a observação dos fatos. Então, observar não é eu pensar se algo é bom ou se algo é ruim,
Não é eu achar que, não concordo com isso. Essa sua opinião é muito fraca. A sua opinião não tem base em nada. Não é eu julgar, é eu observar, é eu ver os fatos. Que todo mundo enxerga igual. Não é eu colocar minha visão de mundo, né? E aí, isso é uma coisa também que a gente precisa de exercitar. Não é de uma hora para outra, né? Porque a gente tem a nossa visão de mundo e é muito difícil da gente não colocar ela, né? Mas exercitar você observar os fatos. Então, por exemplo, vamos falar assim que eu fiquei triste que o Murilo chegou tarde, né? Então, o fato é o quê? Ele chegou tarde. Isso daí é uma coisa que eu tô vendo e ele tá vendo também. Eu não tô interpretando isso Aconteceu, né? É um fato. Isso. No segundo passo é o quê? É a necessidade. É necessidade ou deixa eu confirmar. Não, sentimento. Sentimento. Segundo passo é sentimento. Então, o que eu senti quando você chegou tarde? Eu senti ciúmes, eu senti tristeza. Desprezado. O que eu senti? Aí tem uma pegadinha, porque você pode pensar assim, ó. Eu senti que você foi indiferente comigo. Eu senti que você foi desrespeitoso. Isso é um sentimento? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo nessa hora? Julgando. Não é? Justo. Então a gente tem que perceber isso, porque não tem nada a ver com o outro, tem a ver com o meu sentimento. O fato pode até ter a ver com o outro, mas o sentimento é meu, né? Boa. Oi? Boa. Né? E aí vem o terceiro passo, que agora é a necessidade. Qual que é a necessidade por trás desse sentimento? A necessidade, por exemplo, pode ser de segurança, de conexão, de acolhimento, né? Então, você chegou tarde, fato. Eu fiquei triste porque eu preciso de segurança, né? Preciso E aí, sentir essa conexão, né? Sentir esse respeito. sim. E aí, o quarto passo, que é um pedido, né? Então, o que eu posso falar? Eu posso fazer um pedido de coisas que já passaram? Não, porque ele não pode mudar alguma coisa que já aconteceu. Então, um pedido de algo mais para frente, para as próximas vezes, né? Então, você chegou tarde, eu fiquei triste porque eu preciso de me sentir segura, eu tenho essa necessidade de segurança. Da próxima vez, você pode me avisar quando você vai chegar um pouquinho mais tarde, por favor? Né? Então, o que aconteceu aqui? Eu falei pra pessoa uma coisa que aconteceu, né? Então, ele não pode discordar. Não, eu não cheguei tarde, não. Mas o horário não vai mentir, né? E aí eu me abri, porque eu falei que eu fiquei triste. Ele também não vai poder negar isso. Você vai negar que eu fiquei triste? Se você sentiu, né? Ninguém tem como negar. Não dá pra pessoa negar, gente. Eu não E posso. aí depois... Eu não posso definir o que você está sentindo. Não me cabe, né? O sentimento, ele é próprio. Uma coisa que eu penso, Ana, por exemplo, nesse exemplo que você usou, em nenhum momento nesse exemplo você quis saber por que ele se atrasou. Se aconteceu alguma coisa, se, sei lá, o carro deu problema, se teve que socorrer alguém. Quando geralmente isso acontece, a gente não quer saber o que aconteceu. A gente só está conectado com aquele sentimento que a gente está sentindo, né? Mas mais que isso, eu atribuo ao outro aquele sentimento. Então, eu estou me sentindo isso por causa do Murilo. E eu não estou me sentindo assim porque há algo em mim que me faz sentir aquilo, sabe? Então, geralmente é isso que a gente faz. A gente não quer saber o que aconteceu, a gente acaba julgando e atribui ao outro esse sentimento, atribui ao outro essa emoção que vem com esse fato, né? Então, é muito... assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso e refletir muito sobre isso, né? Porque não é ninguém que causa nada na gente. É a gente que já sente aquilo, aquela pessoa, ela foi um potencializador daquele sentimento, daquela emoção.
a pessoa ela foi um estímulo para aquilo que já estava dentro da gente, né? Perfeito. Muito isso. E aí, então, a comunicação não violenta, ela mostra a sua vulnerabilidade para outra pessoa e isso cria uma conexão. E aí, as chances de vocês se entenderem é muito maior. Porque você se abriu para a pessoa, você mostrou que você é humana, que você tem sentimentos, que você tem necessidades. E a outra pessoa vai se identificar com você, né? A partir do momento que você pergunta, né, o que está acontecendo, é um ingrediente que você coloca ali na relação, né? É um ingrediente X, que é o X da questão, né? No momento de fazer o pedido, né? A pessoa chegou atrasada, você faz todas essas identificações aí. Não dá para simplesmente chegar já pedindo uma coisa também, né? Tem que ter uma empatia antes, né, Pri? Você perguntar, buscar entender o problema com a pessoa e depois você faz esse pedido, né? Mas agora você me falou uma coisa e me veio uma coisa na cabeça, amor. Vamos voltar para esse exemplo. Você chegou atrasado, a Ana sentiu tudo isso, e aí vamos supor que ela tenha te perguntado, Murilo, o que aconteceu? Aí você conta a história, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, outro, nananana. O que pode acontecer também? Com base em tudo isso que você explicou, e há uma justificativa para o teu atraso, o que geralmente a gente faz? Ah, tá bom. Então Encerra tá o bom. E aí assunto. esconde a nossa necessidade, né? Exatamente. E aí vai acontecer depois de novo. Deixa de expor esse pedido. Que é assim, ó, essencial. Havia um combinado, né? E se por algum motivo aquele combinado não pôde acontecer, comunicamos, né? Vamos nos comunicar. Liga, manda um WhatsApp, a gente está muito conectado, né? Então, quando alguém explica a situação pra gente, a gente tem a tendência também a encerrar o assunto ali e não fazer o pedido. Então, vamos também fazer o pedido, né? Do que a gente quer, no exemplo que a gente está falando, é ser avisado de que vai haver um atraso, de que aquele combinado não vai poder acontecer. Sim. Bem isso. Mas a Laísa falou que travou a imagem. Não, tá funcionando aqui também. Travou tá a imagem? Comenta aí, pessoal, se tá travado ou não. Vocês já tomaram seu cafezinho? Estamos aqui, ó. Tá na hora do cafezinho. Tá na water. Water. Eu sou do café. Eu também. Agora tá funcionando. Aí deve ter sido dela. Ô, Ana, bom, mas oi. Então, estamos lá, né? Planejadores em ação. Temos os 4 passos para comunicação não violenta. Anotado. Gente, um ingrediente principal para que isso aconteça. Assim, olha, perdi os 4 passos, não peguei, não sei quais são esses 4 passos, o que essencialmente eu preciso ter para me comunicar com alguém. Quem aí arrisca? Os 4 passos? O ingrediente principal para que os 4 passos aconteçam. Começa com E? A gente já falou. Vamos ver, deixa o pessoal comentar aí. O que é, pessoal, o ingrediente principal? Ó, já vai repetir isso, olha, gente. É da família. Tem que ser. Tem que falar empatia, né? não é Sister. possível. Falar empatia, hein? Empatia. Empatia, galera. Empatia. Nos 4 passos, a gente consegue aplicar a empatia, né? Então, vamos lá. O que é a tal da empatia, gente? O que é a tal da empatia, né? Às vezes, a gente tem um conceito errado sobre empatia, né? Porque a gente tem a ideia, né, de que a empatia é aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim, né? Ou aquilo aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim, né? E não necessariamente seja isso, né? A empatia é eu enxergar o outro não com os meus olhos, mas enxergar o outro através dos olhos dele. Enxergar o que ele enxerga, né? Da forma como ele enxerga. E não enxergar ele a mesma coisa da gente estava falando mais cedo da comunicação. Quando eu vou falar com alguém, eu uso
uma forma que seja fácil da pessoa entender e não uma forma fácil de eu falar, né? Isso, Giza, não é eu me colocar no lugar do outro, mas é eu pensar como o outro, ver como o outro vê. É isso que a gente precisa desmistificar na empatia, né? Eu não vou me colocar só no lugar do outro, mas eu vou ver como o outro. Eu vou sentir como o outro. Sapatos dele. Hã? Calçar os sapatos da outra pessoa e Perfeito. enfrentar o caminho que ele tem que enfrentar, porque cada um tem uma trajetória, cada um tem uma batalha diária, né? E a gente não sabe o que a outra pessoa tá passando, né? A gente também pode estar passando por alguma dificuldade e a forma que você se comunica com as pessoas faz total diferença, né? O Du falou aí, né? Quer ler aí? De enxergar com os valores dos outros. Gente, isso é muito importante. É muito importante a gente enxergar com os valores dos outros, né? E, de novo, pensando na necessidade desse outro. O que essa outra pessoa precisa? Qual que é a necessidade dela dentro dessa relação? Ou dentro desse acontecimento? Isso é a empatia, né? Só que a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão da empatia, né? Porque, assim, vamos voltar lá nos exemplos que a gente falou lá dos abomináveis homens, né? No exemplo da mulher que reclama, por exemplo, do trabalho, né? Se a pessoa que está ali recebendo o desabafo, né? O contato ali, for muito empático, né? A gente sempre fala de buscar o equilíbrio. Quando a minha empatia é demais, né? Quando eu sou muito empática, eu tendo a até ficar meio alienado com a situação. E aí a gente entra de novo na questão de colocar certo ou errado, que você comentou, Ana. A gente para só de observar e começa a colocar certo ou errado nas coisas. Então, a gente precisa colocar empatia na comunicação, que a empatia ela vai criar o espaço para as pessoas virem conversar com a gente, né? Naqueles exemplos que a gente falou, em todos os exemplos, a pessoa perdeu o espaço de falar, a pessoa perdeu o espaço de se comunicar e de expressar o que ela queria expressar. E aí a empatia, ela vem abrir esse espaço, né? Dar o espaço para a pessoa falar. Só que se eu der espaço demais, se eu for muito empático com aquilo, eu fico alienado naquela situação e compro muito a ideia da pessoa que está vindo conversar comigo. E isso é ruim, isso não é legal, né? De novo, o equilíbrio, a gente precisa buscar o equilíbrio nas coisas. Então a gente precisa prestar atenção nisso para não deixar, não entrar nessa alienação da empatia e ver só o lado da pessoa. E aí a gente acaba fazendo isso, a gente acaba entrando de novo nesse processo do certo ou errado, que foge completamente do primeiro passo, que é observar sem julgar. Eu acho que quando é empatia em excesso deve ter um outro nome, né? Porque deve ser um outro... uma outra nomenclatura, porque, tipo assim, ó, se eu tenho pouca, empatia tá lá no meio, igual aquela imagem que a gente viu, né? As palavras, e quando é em excesso é uma coisa, e quando é menos é outra palavra, né? Então, pode ser egoísmo, né? Quando é desequilibrado para menos, pode ser egoísmo, e se for a mais é alguma palavra, falta de amor próprio, não sei, algo nesse sentido, não se respeitar, né? Aí eu acho que entra no que o Du falou aqui em cima, ó, que por isso que a comunicação não violenta é tão importante, pois ela não te impede de passar o recado, porque se silenciarmos sempre, isso se torna uma violência conosco mesmo. A Jaque também falou isso, né? Que se a gente tem empatia demais com o outro, né? Que aí a gente já está comentando aqui que pode até ser outro nome, passa de ser empatia. Aí a gente deixa de ter esse cuidado conosco mesmo, com os nossos sentimentos, com as nossas necessidades, e aí vira uma violência conosco mesmo, né? E aí é interessante, né? Às vezes a gente pode pegar e falar, não tô nem com essa comunicação não violenta, não. Eu falo mesmo, tô nem aí. O outro que se vire lá, tem que ser assim, eu vou falar e pronto, né? Chega de frescura, de Marshall aí, não sei. Afrontosas.
né? Mas aí é aí que tá é aí que tá o engano, porque a comunicação não violenta, ela é uma não violência conosco mesmo. Então é aí que entra esse ponto aí da gente não se violentar, da gente não esconder os nossos sentimentos, da gente saber comunicar o que a gente está pensando e sentindo e também saber ouvir o outro, que aí a gente está falando agora da empatia. Eu acho que tem uma frase que é bem explicativa da gente entender. A comunicação não violenta é você se comunicar sem machucar o outro e sem engolir sapo. Perfeito, Ana. Perfeito. Aí tem eu queria dar um exemplo de empatia da minha vida que tem acontecido. Eu acho que todo mundo aí, às vezes, ensinar o pai ou a mãe, no meu caso é mais a minha mãe, mas meu pai também, os dois estão aí escutando, ou alguém de mais de idade, você vai ensinar a pessoa a mexer num celular, numa tecnologia, num computador. A Deda falou aqui, né, a Eneida Benatti, na educação com alunos é preciso. E aí eu me toquei, né, que o que é o aluno? O aluno é uma pessoa, eu vou usar o termo ignorante, é a pessoa que não sabe aquilo que você sabe. Então o professor sabe algumas coisas que o aluno não sabe. E aí, então eu sei mexer no computador e eu vou ensinar a minha mãe que não sabe mexer no computador. E aí eu fico furioso, né? Porque, nossa, mas como é que você não tá enxergando isso? É só você clicar aqui, ó, você aperta esse botão e pronto. Ah, mas na onde? Que botão? Aí toda hora lá, você fala, a pessoa, clica nesse botão. Aí a pessoa vai e clica 2 cliques, mas era para dar só 1. Aí depois no outro era para dar só 1 clique, ela dá 2, né? Ou ao contrário, né? Você fica furioso, porque aquilo lá já é uma coisa muito clara para você, mas para outra pessoa não. E agora a gente está invertendo um pouquinho os papéis. A minha mãe tá me ensinando a cozinhar, tô aprendendo. E aí, agora é ela que fica furiosa. Esses dias a gente percebeu ela toda furiosa. Oh, mas descasca o negócio. Descasca aqui, gente. Eu não sei fazer isso. Cozinha, põe a panela, põe o óleo. Ah lá, tá queimando. Porque você não Tá faz. vendo? Aí a gente começou a perceber isso, que a gente inverteu os papéis ali. Aí a gente tava falando, nossa, mas é igual você, quando tá me ensinando a mexer no computador, você fica bravo, né? E eu falei, mas é engraçado isso, né? Seu pai falou que com ele isso também acontece. Meus irmãos, a gente tá ensinando os velhinhos aí a entrar na internet. Mas eles se viram bem. É muito isso. Andam bem na internet. É muito isso. E a Maísa até deu a chave aí, deu o segredinho aí do negócio. Porque no fim das contas, Mu, a empatia, ela deixa de ser só empatia, né? O ingrediente nessa panela aí, né? A gente precisa da empatia porque ela vai abrir os caminhos, né? Ela vai ser a porta de entrada para a conversa acontecer, né? Ela vai abrir a porta do primeiro passo que a gente vai observar sem julgar. Mas tem um ponto que aí chega a ser até tão essencial quanto a empatia, que é a compaixão. Compaixão de entender, né? De compreender que você nunca cozinhou e que você está aprendendo, né? Que você não sabe que o tempo da cebola é diferente do tempo do tomate, né? Que essas coisas vão sendo aprendidas às vezes na prática, né? Então, é importante a gente ter a empatia, né, para abrir as portas, para criar esse espaço para comunicação, mas é muito importante também ter a compaixão pro entendimento da situação daquele ser, né, daquela necessidade dele. Eu fiz um curso essa semana, e nesse curso, sim, ele tem alguma parte dessa... Fala um pouco sobre comunicação não violenta, não abertamente, mas indiretamente. E eles falaram uma coisa que eu acho muito interessante, assim, ó. A gente precisa ter o interesse genuíno de querer saber o que a outra pessoa quer falar. Então, eu acho que isso entra muito na compaixão, né? Se alguém vem trazer alguma situação pra gente, vamos ter o interesse genuíno de querer compreender aquilo, de querer saber do que a pessoa está falando, né? De compreender. Porque aí a gente sai de uma posição, dentro de uma conversa, de só querer responder e assume uma posição de compreender, né? Hoje, quando a gente
se comunica com as pessoas, a pessoa está falando e a gente já está aqui pensando no que a gente vai responder. Então, vamos, né? Tá aqui assim, ó. Negócio. Tá aqui assim, esperando Quase fala na frente. esperando a hora. Gente, eu tenho muito isso. Eu tenho muito isso. Assim, eu preciso assumir isso publicamente. Eu tenho muito isso. A pessoa tá falando, eu tô aqui pensando o que eu vou falar. E eu gosto de falar, né? Calma, né? Tô tentando trabalhar isso em mim. Calma, né? Observa, enxerga o que a pessoa tá falando, né? Atenção plena. Interesse genuíno na fala da pessoa. Para que a gente saia dessa posição de apenas querer responder para começar a compreender. Sim. A Gabi comentou aqui também. Uma vez ouvi que o óbvio não existe. O que é óbvio o que é óbvio para um pode não ser para o outro. Quando passamos a enxergar dessa forma, buscamos outras formas e até palavras para explicar algo. E aí ela é interessante isso que outro dia eu estava vendo um rapaz falando sobre isso também, e aí ele falou que tem um vídeo, aí depois eu olhei, tem um vídeo no YouTube de ensinando uma pessoa a beber água. Beber água, todo mundo sabe beber água. E assim, o vídeo tem mais de 10 minutos. Imagina você explicando algo, beber água, algo tão simples em 10 minutos. A gente não consegue nem palavra para falar isso. E tem milhares de acessos, né? Eu não olhei direito os comentários para ver se o pessoal fala, nossa, muito obrigado, você me ajudou. Não sei, mas assim, o que eu quero dizer? Que até para algo tão simples, que é beber água, a gente pode encontrar formas de explicar detalhadamente aquilo que é algo muito óbvio. Então, nesse ponto que a Gabi falou, é legal, porque às vezes, igual eu posso estar estressando com a minha mãe lá, que ela clicou 2 vezes no negócio, não era para clicar uma. É óbvio para mim. Quando é mãozinha, você dá um clique, eu já até esqueci agora. Mas aí, é óbvio para mim, aí eu tenho que conseguir formas de explicar mais detalhadamente aquilo que não é óbvio para ela, né? Que aí é a empatia. E aí, qual que é o próximo? Nosso tempo tá acabando. Já! Acho que a gente tem mais uns 15 minutos, 20. 15? É porque a gente começou, era 6h15, 6h20. Ah, eu tô achando que é até... Tá vendo? A Maísa falou. Viu, Murilo? Não é tão óbvio assim. Não é. Não é tão óbvio assim. É que tá ao vivo aqui, ó. Eu esqueci agora. Então, deixa eu aproveitar que vai ter mais um tempinho pra eu comentar uma coisa. Eu contei aqui pra minha mãe. Minha mãe tá ouvindo a live aqui pertinho da gente. A gente tá ouvindo pra cá. Será que a gente pede pra ela baixar? Tô atrapalhando. Não? Então tá. Tá normal. Sobre responsabilidade. No livro ele fala assim, que a partir do momento que você se responsabiliza pelos seus sentimentos, você se responsabiliza pelas suas atitudes, você passa a se sentir uma pessoa mais livre e você percebe que você não é obrigado a fazer as coisas. Por exemplo, você está trabalhando, né, lá no seu trabalho e você tem um chefe, um querido chefe. E aí, o seu chefe, ele te pede para você fazer uma coisa, mas você não concorda com aquilo. Se você não conhece a comunicação não violenta, o que você pensa? Ai, eu não concordo com isso aqui, mas eu tô fazendo porque meu chefe mandou, né? Eu não tenho escolha. Se a gente pensa assim, a gente se limita e a gente não se coloca como responsável pelas nossas atitudes, né? Terceiriza, né? Põe a culpa no chefe. Responsabilidade no chefe. E fica frustrado, fica insatisfeito, né? Agora, a partir do momento que você pensa dessa forma, eu não concordo com isso, mas eu opto por fazer isso por quê? Porque eu quero manter meu trabalho. Aí tudo bem, você percebe que você que escolheu fazer aquilo. Por quê? Porque você tem uma necessidade por trás daquilo, né? Então aí você não sente que, nossa, vida, vida cruel, tristeza, não tem mais solução para minha vida, né? Você não se faz de vítima, você se responsabiliza por aquilo. Eu acho que hoje isso é muito importante, Ana. A gente sair desse papel de vítima das coisas, né? Parar de se vitimizar pelo que acontece. Porque nós somos os responsáveis pelo nosso caminho, pela nossa vida, né?
Então, ninguém tá colocando, te forçando a fazer nada, né? Ninguém tá te acuando a fazer nada. A gente faz porque a gente é livre, a gente faz o que a gente quer. Então, sair desse papel de vítima, de que as pessoas estão fazendo as coisas comigo, né? Ninguém está fazendo nada comigo. A mesma coisa do sentir. Eu paro de responsabilizar as pessoas pelo meu sentimento. Se eu estou sentindo raiva, não é alguém que me fez sentir raiva. É que eu tenho algo em mim e que aquela pessoa, igual você falou, você usou uma palavra muito boa, Ana. Aquela pessoa foi um instrumento para minha raiva aflorar. Não é ela quem está me fazendo sentir raiva. Ninguém pode fazer eu sentir nada. Se eu estou sentindo, é porque eu tenho em mim. Então, assumir a responsabilidade desses atos e dos sentimentos também. Ninguém faz a gente fazer nada, ninguém faz a gente sentir nada. A gente sente aquilo que está em nós. E as pessoas, elas estão sendo instrumentos. Eu ouvi uma frase hoje que eu acho que assim, ó, é muito legal para complementar isso. Que a gente agradeça as situações difíceis que estão acontecendo. Eu tô com uma dor nas costas, gente, de idade, né? A pessoa já tá idosa. E eu tô com uma dor nas costas já tem umas 2 semanas. E eu tô tomando remédio e não tô passando. E aí hoje eu ouvi essa frase. Agradeça o que tá te incomodando. Por quê? Com a dor nas costas, eu comecei a tomar remédio e eu vi que não estava passando. Então eu falei assim, ó, vou precisar fazer alguma coisa diferente, né? E aí me veio um clique. Quem mandou não fazer ginástica na quarentena? Quem mandou ficar só sentado o dia inteiro e não se exercitou? Então agora o meu corpo tá me mostrando assim, ó, tá gritando para mim, Priscila, você precisa. Você não fez nesses 3 meses e agora você precisa fazer. Então assim, ó, agradeço a isso, que tá me mostrando algo que eu precisava ter feito e que eu não fiz ainda. Então, acho interessante a gente, nessa questão do sentimento, né? Quando alguém me faz sentir raiva, me faz sentir raiva, agradeça essa pessoa. Porque ela tá te mostrando que você tem alguma coisa ali dentro que você precisa consertar, né? Ela tá sendo esse instrumento. Então, acho muito legal a gente pensar dessa forma, assim, por esse caminho. E observar os sinais que o nosso corpo nos dá e os sinais dos nossos sentimentos com a outra pessoa. Porque, por exemplo, eu vi uma pessoa falando assim, que se você tem muita dificuldade de ter empatia com uma pessoa, não force uma empatia com ela. É melhor você observar em você por que você tem essa dificuldade de ter empatia com essa pessoa. O que é essa situação da sua dificuldade te diz sobre você e sobre o que você está sentindo. Nossa. Porque você vai forçar ser empático com uma pessoa, mas aquele sentimento não é genuíno, não é verdadeiro. Então é melhor você investigar em você. O que é que me incomoda na pessoa que eu tenho dentro de mim? Porque o que me incomoda nas pessoas é aquilo que eu tenho que me incomoda, né? Eu não consigo ser para você uma coisa que eu não tenho ainda, que eu não adquiri, né? É interessante a gente olhar por essa ótica, né? Muito bom. Tem aquela professora, né, de filosofia, a Luceliana Galvão, que ela fala que uma parteira não pode dar à luz a uma mulher, não pode ajudar uma mulher a dar à luz se essa mulher não está grávida. Então, não tem como a gente ser aquilo ou colocar ou querer das pessoas aquilo que elas ainda não são. E isso da gente também. Não adianta eu querer ser algo que eu ainda não sou, né? Ou agir de uma forma que eu ainda não sou, né? E tá tudo bem. Isso faz parte do nosso processo, né? A comunicação não violenta é mais uma das ferramentas, das técnicas, dos conhecimentos que a gente precisa de buscar para nos desenvolvermos, para a gente poder evoluir, né? E é muito importante, porque você se comunica o tempo todo com as pessoas, você se relaciona. Por que, então, não investir tempo e energia aprimorando a sua comunicação, né?
Eu acho que a mensagem que fica, né, pra gente já ir pensando aí no encerramento é essa, assim. Ter o interesse genuíno em querer ouvir as pessoas, em querer entender as pessoas, entender a situação que aquela pessoa tá, tudo que ela já viveu, que trouxe ela aquele momento, né? Ter essa empatia para abrir as portas para que a pessoa crie espaço, né? Tenha espaço junto com a gente. E para que ela consiga expressar essa necessidade de falar, de ser ouvida, né? Que a gente também pare Só de pra finalizar, a querer gente só... tem 1 minuto e meio. Pode concluir Já? o que você tá falando. Isso, gente. Concluiu? Pode concluir. Já pode se despedir, então, porque da outra vez foi muito Né? rápido depois de despedir. Gente, só obrigada por todo mundo que veio aqui, ouvir nossa live, participar com a gente, interagir. Obrigada, Ana. Obrigada, Mu. Deixem aí seus comentários, tudo que vocês quiserem saber, falar. E é isso. Obrigada. Obrigado pela participação da galera, com os comentários. Esse vídeo depois ele vai estar no YouTube, então depois assista lá também para rever e divulgue para quem não pode estar aqui ao vivo. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, pelos comentários, por vocês terem interagido e agregado mais ainda na nossa discussão aqui. Principalmente a gente que aprende com isso tudo, então foi muito gratificante. E a gente vai deixar gravada, né? Igual o Murilo falou. Um grande beijo. Quem quiser ler o livro para se aprofundar no tema, tem PDF na internet, mas você pode comprar também o livro, né? Então é isso, amores. Um beijo. Muito Beijo. obrigada. Ótima noite de sábado para todos. Um beijo, mãe, um beijo, pai. Um beijo de todo mundo, família. Murilo, aprende a cozinhar, viu? Fazer janta pra nós. Fazer um jantar. Valeu, galera. Evoluiu! Evoluiu! Todo mundo cantando. Evoluiu! Beijo, beijo. Obrigada. Beijo.